Olá, querido aluno do Centro de Estudos Presbiteriano, você seja bem-vindo a esse canal, ao canal onde você estuda Teologia Reformada, a nossa série Conhecendo a Nossa Fé. Uma série promovida pelo Centro de Estudos Presbiteriano, no qual nós estaremos apresentando de maneira mais clara, mais confessional, mais bíblica, as doutrinas da Palavra de Deus, conforme esboçadas nos símbolos de fé de Westminster. Desta feita, nós estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster, onde de fato estaremos mergulhando na teologia confessional da Igreja. Ok? A nossa pergunta de hoje, a pergunta que nós estaremos focalizando e analisando no estudo de hoje, é a pergunta número 3 do nosso Catecismo, que nos pergunta o que é a Palavra de Deus. E aí o Catecismo responde: as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de obediência. Muito bem, o nosso Catecismo ele começa na pergunta fundamental que todo cristão deve fazer. E lembrando que a primeira pergunta que nos vem à nossa mente, que nós estudamos na verdade, diz respeito à nossa existência e o propósito dela para neste mundo, nessa esfera, no mundo que nós conhecemos. A segunda pergunta diz respeito especificamente a saber se de fato há um Deus no qual eu posso viver para glorificá-lo. E a terceira pergunta é a pergunta que trata da revelação desse Deus. Esse Deus se revela. E de que maneira ele se revela? De que maneira ele se propõe a revelar-se? E aí você começa a questionar sobre a Bíblia Sagrada que você carrega na sua mão, dominicalmente para a igreja, nos seus estudos de escola dominical, no seu estudo discipulado, nos seus estudos devocionais privados, nos seus cultos domésticos. Então você trabalha com a Escritura e a pergunta que está lá, subjacente na sua mente é: o que de fato é a Palavra de Deus? E aí os teólogos puritanos, eles dizem que as Escrituras Sagradas. Então, o que é a Palavra de Deus? As Escrituras Sagradas. Quando se usa o termo sagrado aqui, deve-se entender que a Escritura ela é separada dos demais livros. Ela não é como um livro comum, não é um livro qualquer, não é um livro que os homens tentam colocar como se fosse um livro como qualquer outro livro, como um livro de Confúcio, como um livro de matemática, de história e tudo mais. A despeito de ser um livro literário, que tem gêneros literários, várias formas literárias que a Bíblia possui, você estará depois mergulhando num curso que nós estamos elaborando sobre as perguntas da hermenêutica, ou aprendendo a perguntar em hermenêutica bíblica. É uma série que nós estaremos também disponibilizando aqui nesse canal. Mas, por hora, nós vamos observar exatamente essa questão da Palavra de Deus. Entendendo que a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas são sagradas, elas são separadas, elas não são como qualquer outro texto, como qualquer outro livro, ela é separada, ela tem uma autoridade implícita e inerente. Então, por entender esta forma, nós entendemos que a Escritura ela é, de fato, sagrada. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim: desde a infância sabe as sagradas letras, né? As sagradas letras. O termo sagrada letras aqui descreve exatamente um texto separado, um texto de fato santificado, um texto que de fato foi preservado para instruir a Timóteo, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, ao declarar isso, Paulo está lembrando que as Escrituras elas são separadas das demais Escrituras. Ela não é uma mera Escritura, ela é uma Escritura especial, uma Escritura superior a qualquer livro, ao Alcorão, aos ditos de Maomé, aos escritos de Confúcio, a várias outras questões, como o livro dos Espíritas, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, e por aí vai. Então, a Bíblia ela é um livro diferenciado, ela é um livro sagrado. O segundo elemento que nós entendemos quando o Catecismo levanta essa pergunta para nós, o que é a Palavra de Deus, o outro elemento fundamental não é apenas a sacralidade da Escritura, mas outro elemento fundamental, importante que você aprende aqui no nosso Catecismo, é a unidade da Escritura. Há uma tendência de se colocar uma desunidade, né? Geralmente as pessoas colocam descontinuidade da revelação do Antigo para o Novo Testamento. Os puritanos entendiam que é uma continuidade, ainda que exista elemento de descontinuidade. John Owen vai discutir isso na sua obra. Os outros puritanos também vão discutir isso, Thomas Watson e afins.
Mas uma coisa que é importante você aperceber-se quando você estuda esta pergunta é que os puritanos entendiam que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são palavra de Deus. Veja, não existe aquela ideia de que há uma preeminência do Novo Testamento sobre o Antigo ou uma decadência do Antigo em relação ao Novo. Há uma proposta hermenêutica apresentada na atualidade que nós conhecemos como dispensacionalista, né, o dispensacionalismo, e a estrutura do pensamento dispensacionalista é a proposta da ruptura entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento não nos serve, não nos cabe, não é relevante, não fala ao nosso coração, não fala à igreja, não fala da graça, então ele é um livro descartado. Como diz o Walter Kaiser, a despeito do seu dispensacionalismo, que é interessante, ele vai dizer que exatamente que, para muita gente, o Antigo Testamento tem cheiro de mofo. Naquele livro dele lá sobre pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, publicado recentemente assim, publicado pela editora CPAD. É um livro muito interessante, vale a pena você adquirir e lê-lo. E ele lembra exatamente esse fato de que a escritura sagrada do Antigo Testamento ela tem sido vista como um mofo judaizante, como uma coisa que as pessoas desprezam. Não há nada importante ali naquele texto para a vida da igreja. O que é profundamente um equívoco, sem sombra de dúvidas, né? É equivocadamente colocado isso para a vida das pessoas e isso não é uma verdade latente, ok? Seguindo essa sequência, nós vamos observar também um outro elemento importante e fundamental dentro da discussão da unidade da Escritura, é que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a palavra de Deus, né? Muito bem. E o apóstolo Pedro parece nos dar essa direção, nos dar essa indicação, ao dizer lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Ele vai nos dizer o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a palavra do Antigo Testamento, para o Novo Testamento sendo confirmada, e fazer bem em atendê-la, ou seja, em acatá-la, em tê-la. Então, a igreja primitiva, ela olhava para o Antigo Testamento como uma profunda revelação do Senhor. Ele continua dizendo para nós que como a candeia que brilha no lugar tenebroso, até que se clareie a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura ela provém de particular da estudação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando eu olho para essa perspectiva bíblica e confessional, eu entendo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento formulam e trazem para nós a vontade de Deus revelada. Esse é o alvo da nossa perspectiva confessional. Ou seja, a Escritura como um todo, ela é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Aqui se descaracterizam algumas coisas interessantíssimas. Primeiro, se rejeita o dispensacionalismo de maneira muito clara aqui. Não existe ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, não existe uma descontinuidade exacerbada. Existe continuidade e descontinuidade dentro daqueles níveis que nós chamamos de níveis de entendimento quanto à questão da legislação cerimonial e civil. Essa descontinuidade ela está sempre presente e é perceptível. Existe uma continuidade entre os princípios não somente da moralidade, mas da própria história da redenção presente no texto do Antigo e Novo Testamento. A abordagem canônica para o Antigo e Novo Testamento é fundamental para a compreensão da unidade da Escritura. A terceira implicação que esta pergunta nos levanta, que nos leva, é que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a palavra de Deus. E aqui é mais uma vez uma questão de extrema importância na teologia moderna. Por quê? Porque no século XIX e século XX surgiu um movimento que nós chamamos de movimento do liberalismo teológico e depois surgiu o movimento da neo-ortodoxia. No liberalismo teológico, a negação profunda de que a Bíblia seja a profunda revelação de Deus, porque a revelação de Deus não se dá nessa esfera chamada Escritura. Até porque a revelação implicava no ato sobrenatural do divino entrando na esfera humana. Então, a explicação que foram dadas a todas as intervenções divinas na história
incluindo os milagres e tudo mais, foi a explicação da demitologização, ou seja, a ideia de que os mitos fundantes que deram origem àquela história, eles precisam ser investigados, tirados e extrair a lição moral e ética aplicada a cada ação. Então, quando você estuda a história da interpretação bíblica, você descobre que existe uma escola chamada liberalismo teológico que vai negar o sobrenatural no mundo. A segunda escola que você vai perceber é a escola da neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia tem como pai proponente dela o grande teólogo Karl Barth, a quem eu leio e gosto muito, tenho muita admiração por muita coisa que ele escreveu. Mas Karl Barth, ele propõe uma leitura da Escritura que eu chamaria de leitura descontinuada da revelação, que a ideia dele é a leitura existencialista da Escritura, eu poderia classificá-la desta forma. Ele vai dizer o seguinte, que a Escritura, ela passa a ser de fato Escritura, a palavra de Deus, quando nós a vivenciamos na experiência ou quando a sentimos. É como se ele dissesse assim, a Escritura, ela se torna a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Isso aí é um profundo equívoco, de fato, né? A Escritura, ela é a palavra de Deus. O texto sagrado que você lê é a palavra de Deus. Ele não deixa de ser a palavra de Deus por ser texto, por ser livro. O livro em si, ele é, de fato, a palavra de Deus. Isso vai cair em algumas implicações, por exemplo, a discussão que vai se ter sobre o tipo de inspiração que é dado ao texto sagrado. Alguns vão dizer que a Escritura ela foi um ditado, ela é uma inspiração dinâmica. Deus foi lá e deu um ditado e os escritores escreveram cada palavra que Deus ditou. Não foi bem isso. O ditado que nós conhecemos na Escritura, de fato, do que Deus falou, é o Decálogo. A gente sabe disso, que ali é um ditado de Deus. Mas toda a Escritura, como um todo, ela tem vários aspectos que não nos levam para um ditado. Há outros proponentes que indicam que a iluminação, que a inspiração seja uma espécie de iluminação. Deus foi lá e iluminou a mente dos caras, eles foram lá e escreveram algumas coisas interessantes, preservando assim o seu caráter humano. Também não é bem assim. A inspiração ela se dá de maneira verbal e plenária. Verbal porque Deus ele fala através da Escritura. E ela é plenária porque a totalidade da Escritura é, de fato, a vontade de Deus. Ainda que seus autores, a influência do Espírito Santo, tenham influenciado e tenham usado as capacidades e dons de cada escritor. Pedro vai dizer isso na sua epístola, quando ele diz assim que o irmão Paulo ele escreve esses assuntos difíceis que os insensatos distorcem para a sua própria destruição. Ao declarar isso, Pedro reconhece que existe uma espécie de estilo literário em cada texto escrito. Se a escritura fosse um mero ditado, não haveria a variação de estilo literário e de gênero literário presente na escritura. Como você vai ter lá nos provérbios, nos salmos, nas narrativas bíblicas, nas narrativas poéticas. Então, você vai ter uma gama de gêneros descrevendo exatamente a individualidade, a personalidade e a capacidade de cada autor e a compreensão dos mesmos em relação àquilo que é escrito no texto sagrado. Então, isso também cai fora. Então, quando eu digo que a Escritura ela é a palavra de Deus, eu estou afirmando de fato isso, que Deus ele se revelou ao homem de maneira proposicional, ou seja, a revelação proposicional ela não é absurda, como diz o Francis Schaeffer, mas ela de fato ela é compreensível à mente humana. Ok? Aí vai entrar aquela discussão se o conhecimento nosso é analógico ou aristotélico em relação às coisas de Deus. Eu não vou entrar nesses meandros porque não é o nosso propósito aqui. Mas o que importa a nós nesse momento é que o catecismo nos lembra que a Escritura de fato ela é a palavra de Deus. E por fim, a última declaração que nós estudamos aqui, sobre a pergunta 3 do Catecismo Maior, é que ela é que as Escrituras Sagradas são do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Aqui é interessante, porque nós temos muitas discussões sobre esse assunto. Quando eu falo sobre regra de fé, eu sempre estou falando, o curso nosso é sobre confessionalidade, você já percebeu que nós estamos falando de confessionalidade. Então, o que é confessionalidade? As igrejas confessionais é aquelas que têm catecismo, confissões de fé, regras doutrinárias nas quais a igreja deve se pautar baseadas nas Escrituras. É um resumo sistemático de todo
o pensamento da Escritura. Esse é o entendimento que se tem de confessionalidade. E aí você vai ter várias classificações de confessionalidade: estrita, proposicional, de cara proposicional, que cara proposição. Você vai ter os integralistas, você vai ter vários grupos dentro da confessionalidade que vão defender que existe uma confessionalidade, né, na vida da igreja, especialmente das igrejas oriundas da Reforma, e que precisam ser preservadas. Agora, a grande questão é essa regra, quando a gente está debatendo, dizendo o que diz a confissão de fé, o que diz o catecismo. Então, aí você acaba gerando um problema na mente de alguns irmãos, alguns crentes, alguns membros de igreja, que falam assim: não, pastor, isso aí não pode, porque a única regra é a Bíblia. Bem, isso é fato, né? Isso é fato. O que é importante para nós percebermos é que a confissão de fé, os catecismos da igreja, eles são regras subordinadas às Escrituras. As Escrituras são as regras infalíveis. Não é porque que eu tenho a Escritura que eu vou desrespeitar os símbolos de fé confessionais que a igreja abraçou, adotou como expressão de doutrina da igreja. Isso é um profundo equívoco no entendimento de confessionalidade. A segunda questão importante sobre esse aspecto é que eu, você, todos nós que somos de uma igreja confessional, eu falo aqui em nome dos presbiterianos, claro, nós que pertencemos a uma igreja confessional, nós entendemos que os padrões confessionais da igreja, eles devem ser obedecidos enquanto eles estiverem sujeitos às escrituras sagradas. Ok? Dado isto, nós vamos agora considerar a expressão regra de fé e regra de prática. Quando a confissão de fé, quando o catecismo estabelece regra de fé, é tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu preciso crer, tudo aquilo que eu necessito crer, quanto a culto, quanto a maneira de cultuar a Deus, quanto a maneira de me aproximar do Senhor, quanto a maneira de reconhecê-lo, de adorá-lo, está declaradamente expresso nas Escrituras. Então, a Escritura, ela é a minha regra de fé. Aquilo que eu preciso crer, ela registra. Então, o que vai ser feito no culto, a liturgia do culto, a música do culto, a maneira como o culto é conduzido, está ali estabelecido na Escritura Sagrada. E aí vai ter as 3 linhas de interpretação para a abordagem do texto sagrado ou de uma afirmação doutrinária. Vai ser, primeiro, um texto claro, explícito. Está no texto lá isto, então eu vou praticá-lo. O segundo é um exemplo bíblico histórico. Então, a história da igreja, a história bíblica, mostra que aquela doutrina, ela fez parte da igreja, né? E o terceiro exemplo é a chamada conclusão inescapável, ou chamada lógica e deduzivelmente extraído dela. Essas são as 3 proposições da interpretação que nós aprendemos na tradição reformada. É claro que dentro da tradição reformada você vai ter alguns irmãos de linha não presbiteriana que vão negar ao terceiro aspecto, que seria o aspecto da conclusão inescapável, né? Um exemplo, vou pegar aqui os exemplos de cada ideia que eu mencionei aqui para vocês. Um exemplo claro, por exemplo, um texto claro, por exemplo, não matarás. Eu não posso matar porque é um texto claro, muito claro, que expressa a vontade de Deus para mim que eu não devo matar. O segundo exemplo é a guarda do dia do Senhor em relação ao dia dominical, ou seja, o domingo sendo o dia do Senhor. Eu não tenho um mandamento explícito na Escritura dizendo assim, guarde o domingo. Realmente eu não tenho. Tenho guarda o Shabat, mas não tenho guarda o domingo. Mas aí, quem é presbiteriano vai entender que existe uma doutrina dominical na sua Confissão de Fé, no capítulo 21, que vai tratar do domingo, do culto religioso do domingo, né? E aí, o domingo é ou não é o dia do Senhor? Então, você vai para a história, na prática da história da igreja, você vai ver lá a igreja se reunindo sempre no primeiro dia da semana e, posteriormente, na prática da história da igreja, reconhecendo esse primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Então, isso é chamado de exemplo histórico. E o terceiro, a conclusão inescapável, é a questão do sacramento do batismo infantil. É o exemplo que nós geralmente usamos para exemplificar este caso. Há igrejas que não batizam crianças, e eles dizem assim, por que eu não batizo criança? Porque não tem um mandamento, um texto bíblico preto no branco dizendo assim, batize criancinhas. Não tem. Tudo bem, beleza, não tem esse mandamento, então eu não pratico. Bem, isso aí é um argumento chulo, eu diria que é um argumento
furado nessa perspectiva, tá, gente? Nessa perspectiva. Agora, quando você faz a análise da teologia da aliança, a partir de Gênesis 17, e por aí você vai vendo que a criança era introduzida na comunidade pactual através da circuncisão, e que Paulo no Novo Testamento vai chamar essa circuncisão lá em Colossenses capítulo 2, verso de 11 a 12, sendo o batismo de Cristo, então, logicamente, a criança entra na aliança através do batismo. Eu não tenho tempo para poder explorar essa doutrina com mais profundidade, esse aspecto. Isso apenas para exemplificar o tipo de abordagem que nós devemos fazer em relação à interpretação do texto quando nós olhamos para a Escritura como a autoridade e regra de fé. Então, aquilo que eu creio, a Escritura, ela me orienta, ela me deixa claro e ela me norteia a direção, ok? O outro aspecto é que ela é a regra de obediência. A palavra obediência aqui pode ser tomada como regra de conduta. A Escritura ela não é me dada apenas para orientar a minha vida religiosa. Ou seja, a fé cristã ela não é circunscrita e presa e trancafiada na esfera do religioso. Ela vai para a esfera da prática. Então, todo o meu comportamento ético, moral, social, deve estar pautados também na Escritura. Eu não devo sonegar imposto, eu não devo roubar ninguém, eu não devo fazer nada que contrário imoralmente à vontade revelada de Deus, porque a Escritura, a regra suprema da minha vida, me diz que eu não devo fazer desta forma. E assim, gente, nós concluímos a pergunta 3 do nosso catecismo, entendendo que as implicações dela para nós são de capital importância para a promoção da suficiência da Escritura na vida da igreja. Porque quando você estuda essa pergunta, você trabalha a doutrina da suficiência da Escritura também na igreja. A Escritura ela é suficiente como regra de fé e obediência, como nós vamos ver lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz que a Escritura ela é divinamente soprada pelo Senhor, e ela é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então é na Escritura que eu vou encontrar exatamente o fundamento da minha vida cristã. Por isso que a pergunta é importante. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus são as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, a nossa única regra de fé e obediência. Isso tudo está circunscrito nesta única resposta. A Escritura, ela é o fundamento da fé cristã. Que Deus te abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida. Nós estaremos de volta logo mais com mais um programa Conhecendo a Nossa Fé, um programa promovido pelos membros do Instituto Presbiteriano e pela Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe e a nossa congregação presbiteriana em Conceição do Coité, ok? Que Deus possa estender a graça sobre vocês, que Deus possa manifestar a vida e paz sobre a vida de vocês e volta mais vezes ao nosso canal para mais uma vez ser edificado com o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe.